Boa noite a todas e a todos que seguem acompanhando a nossa websérie sobre tráfico de pessoas no Brasil. Este é o 13º episódio da série. E hoje nós faremos uma homenagem a esses parceiros que muitas vezes arriscam suas vidas para nos contar a história do tráfico de pessoas. Esse episódio é dedicado ao jornalismo investigativo. E é uma homenagem a esses que fazem com que muitas vezes situações de tráfico de pessoas sejam reveladas e isso permite que as autoridades possam investigá-las e acabar com essa chaga que ainda persiste no Brasil e no mundo. Mas antes de apresentar os participantes, eu, Cristiane Lopes, do Ministério Público do Trabalho, gostaria de chamar uma pílula do conhecimento. Produção, qual é a pílula de hoje? Boa noite, pessoal. Meu nome é Maria Carolina e na pílula de hoje eu quero trazer para vocês 3 conceitos ou 3 categorias que são extremamente relevantes para se discutir sociedade, para se discutir direito, para se discutir as relações sociais como um todo. Essas categorias são o gênero, a raça e a classe. Por que elas são tão relevantes? Bom, porque independentemente de quem sejamos ou de que situações estejamos falando, essas categorias vão nos afetar de uma forma ou de outra. A depender de quais sujeitos sejamos em uma sociedade, nós vamos sofrer os reflexos dessas categorias, os preconceitos que essas categorias carregam historicamente de forma mais ou menos cruel. E quais são esses preconceitos? A misoginia, o machismo, o racismo, a pobreza, a LGBTfobia, porque são categorias históricas. E ao mesmo tempo elas caminham juntas e elas nos afetam juntas. Então, para que a gente compreenda quais são os sujeitos mais afetados diretamente pela imbricação dessas categorias, nós precisamos analisá-las como uma lente. E se a gente usa essa lente para analisar quaisquer questões sociais, a gente vai ver que as pessoas mais marginalizadas são as mulheres negras, são as mulheres negras e pobres. Se a gente aprofunda ainda mais o debate, quem ainda está à margem dessa discussão? As pessoas trans, que são afetadas por todas essas categorias e os preconceitos que delas derivam de forma ainda mais cruel. Veja que elas nem estão no centro da relação das categorias, mas deveriam estar, porque são afetadas por elas e também pelos desdobramentos do gênero, pelos desdobramentos da classe e da raça. Então, num debate como o de hoje, que é o debate sobre a prostituição, o que tem que ser levado em conta é que não são rostos aleatórios que estão no tráfico de pessoas, que estão sofrendo violência sexual. São pessoas que partem de um gênero específico, de uma classe específica, de uma raça específica. E não podemos deixar de levar em conta também que as pessoas trans são aquelas que, estando tão à margem, são aquelas que são mais colocadas em condições de tráfico de pessoas, de violência sexual. Então, o que eu quero que vocês levem em consideração com essa proposição, com essa pílula de hoje? É que nenhum debate na sociedade, ou nenhuma ação nossa na sociedade, pode ser considerada sem que a gente parta da lente do gênero, da raça e da classe. Porque senão a gente parte da compreensão, da falsa compreensão, de que todos começam de um mesmo ponto de partida, o que não é verdade. E ao mesmo tempo, em debates, em situações em que essas categorias afetam mais mutuamente, de forma mais cruel, determinadas pessoas, são aquelas que estão no centro dessa imbricação que vão ser as mais afetadas. E é por isso que não são quaisquer pessoas que estão no tráfico, que estão sendo traficadas, que estão sendo prostituídas contra a sua vontade, mas são aquelas que sofrem diretamente, verticalmente, os efeitos do gênero, da raça e da classe, ou dos preconceitos históricos que derivam dessas categorias. Boa noite a todos e a todas
Eu sou Cristiane Lopes, procuradora do Ministério Público e gerente do projeto Liberdade no Ar do Ministério Público do Trabalho, que em parceria com a Asbrad e a Clínica do Trabalho Escravo tem o prazer de apresentar, neste dia de hoje, um episódio dedicado a celebrar e honrar o jornalismo investigativo e a sua importância na elucidação do tráfico de pessoas. E hoje temos vários expoentes, várias pessoas extremamente dedicadas e comprometidas com essa causa. E eu gostaria de apresentar aquele que é um dos maiores especialistas em tráfico de pessoas, o jornalista Roberto Cabrini, que hoje trabalha na Record e produz uma série de reportagens sobre o tráfico de pessoas. Jornalista Roberto Cabrini, só queria dizer que, ao fazer uma pesquisa para te apresentar sobre o seu histórico de reportagens sobre tráfico de pessoas, eu não consegui nem chegar no fim. Tem muito material, tem muita atividade, e eu gostaria de saudar a sua presença aqui, saudar a sua disponibilidade de falar com o nosso público e de inspirar as pessoas que nos seguem, que são pessoas todas comprometidas com o combate ao tráfico de pessoas. Seja bem-vindo, Roberto Cabrini, esperamos ansiosamente as suas reflexões sobre a dureza e a delícia de trabalhar cobrindo reportagens tão impactantes. A palavra é toda sua. Boa noite, Cristiane, boa noite aos colegas jornalistas que fazem parte desse debate. E esse debate é absolutamente fundamental, porque sem a devida conscientização da sociedade, a gente jamais vai conseguir evoluir no sentido de que o tráfico de seres humanos seja devidamente combatido. Nós estamos diante de uma epidemia mundial, onde todos têm uma parcela de responsabilidade. Não digo todas as sociedades. É muito comum que os países mais atingidos, os países que fornecem essas pessoas que vão ser vítimas de tráfico, sejam mais culpados, sejam postos como omissos, quando, na verdade, estamos falando de algo de mão dupla. Os países pobres, onde são fornecidas as pessoas que serão vítimas de tráfico de seres humanos, são tão responsáveis em suas autoridades, em sua própria sociedade, como também o público e a sociedade que vai consumir esse tipo de negócio clandestino. Porque é muito comum se culpar os países do terceiro mundo, os países em desenvolvimento, se esquecendo que as sociedades mais abastadas, as sociedades mais ricas, elas têm também uma imensa responsabilidade. É só a gente lembrar, por exemplo, a questão do turismo sexual. Todos os anos há enormes críticas com relação ao Brasil não conseguir coibir o turismo sexual, o que é verdadeiro, isso é verdadeiro. Mas não podemos esquecer que esse turismo sexual que é feito aqui no Brasil só existe porque existem consumidores, compradores, pessoas e sociedades que vão usufruir dessas fragilidades que existem no terceiro mundo. Existem, por exemplo, em países da Europa, pacotes muito bem elaborados, onde são prometidos esse tipo de serviços sexuais com mulheres fragilizadas. E essas mulheres que são fragilizadas, e são fragilizadas não só nesse turismo sexual, como também no tráfico de seres humanos, elas obedecem a um tipo de tendência que é absolutamente perversa. Ou apenas, então, somente pela pressão econômica, são pessoas pobres, pessoas que estão submetidas a grandes necessidades de carência econômica e também com base na ameaça. Essas pessoas são constantemente ameaçadas e é por isso que, constantemente, no tráfico de seres humanos, acontece o fenômeno de que o passaporte das pessoas é apreendido. Muitas vezes essas pessoas são enganadas, elas são transportadas para outros países com outros tipos de pretexto, elas visam e vislumbram uma oportunidade de ascensão social, porque elas vivem numa sociedade que não dá a elas a devida importância, elas não têm as oportunidades econômicas que elas deveriam e poderiam ter, e vislumbram muitas vezes nessas possibilidades de uma viagem aonde são prometidos os mais diversos benefícios que jamais vão se concretizar. Elas, em geral, recebem promessas de uma carreira de modelo, ou aquelas que até sabem que haverá prostituição, elas não imaginam que serão aprisionadas, que terão o seu passaporte retido. E é uma bola de neve, onde a situação vai ficando cada vez mais grave. Estamos falando de um flagelo da humanidade,
por ano, calcula-se que 2,5 milhões de mulheres são vítimas do tráfico de seres humanos, em geral, para fins de serviços préstimos sexuais. É o mais comum, mas não apenas tão somente sobre essa questão, porque existe também o tráfico de seres humanos feito para o tráfico de órgãos. Isso também existe em menor grau, em menor número, quantitativamente menor, mas é também algo que existe. Pessoas que são traficadas, e isso é muito comum com crianças, por exemplo, quando, na verdade, se quer os órgãos dessas pessoas para que esses órgãos entrem no mercado clandestino, onde o preço atingido é absolutamente astronômico. Estamos falando de uma indústria tão lucrativa quanto o tráfico de drogas. O tráfico de drogas, ele é tão lucrativo nessa indústria clandestina quanto o tráfico de seres humanos. E isso só tem aumentado. E o Brasil é parte importante disso, muitas vezes porque nós não discutimos suficientemente essas questões. E por isso que eu tenho me dedicado, eu sou um jornalista investigativo, e as minhas matérias visam sempre o crescimento da sociedade. Tudo aquilo que se referir a direitos humanos se refere a algo que eu vou prestar muita atenção, e já são aí 40 anos de jornalismo, dos quais pelo menos 25 anos dedicados ao jornalismo investigativo. E quando eu falo do tráfico de seres humanos, eu falo de uma primeira investigação que eu fiz, a primeira delas foi no Sri Lanka, onde eu encontrei um país em guerra e onde mulheres e crianças eram traficadas para países da Europa. E havia uma grande cortina de fumaça que impedia que a sociedade e que as associações, entidades de direitos humanos mais bem organizadas que estão no primeiro mundo enxergassem, admitissem que isso de fato acontecia. No Sri Lanka eu encontrei uma situação particularmente grave com relação ao tráfico de crianças, com base, mais uma vez, em serviços sexuais, em abusos sexuais, mas também em tráfico de órgãos. Esta reportagem que eu fiz foi no ano de 1998, foi uma grande matéria que entrou no Fantástico, e ela foi reconhecida pela Anistia Internacional como um dos documentos mais importantes com relação à documentação de tráfico de crianças em países desta região do mundo. Nós estamos falando do Sri Lanka, um país muito próximo da Índia, um país de uma guerra civil interminável e poucas vezes focalizado pelas agências de notícias internacionais, e o que facilita imensamente para que esse tipo de crime prospere. Mais recentemente, eu fiz uma grande reportagem, eu e a nossa equipe, né? Não se faz nada sozinho, jornalismo investigativo, já pela Record, no ano de 2009, nós fizemos uma imensa investigação com relação ao tráfico de mulheres brasileiras no Suriname. Essas mulheres eram atraídas para o Suriname com promessas de trabalho melhor, com promessas de uma vida mais abastada, e eram, evidentemente, captadas, os passaportes eram apreendidos e, posteriormente, elas eram levadas, muitas vezes enganadas, com falsas promessas, né? É uma tendência muito forte, eram levadas para a Europa. E, na época, o grande chefe dessa organização era um homem radicado no Suriname, chamado Henri Kounati. Henri Kounati, ele tinha uma casa, em princípio uma casa noturna no Suriname, e essa casa noturna, ela funcionava como fachada para esses negócios. Na verdade, era um ponto intermediário para onde as mulheres brasileiras passavam e depois eram levadas para a Europa. E a boa notícia que eu tenho a apresentar é que essa reportagem ela foi apresentada entre 2008 e 2009, e 2 anos depois, Henri Kounati foi condenado a 7 anos. Graças a essa matéria, uma grande investigação feita também pelo Ministério Público, né? Eu acho que todos nós, da sociedade, temos que dar a nossa contribuição. A imprensa não substitui o Ministério Público atuante, o jornalista ele não é promotor, o jornalista não é juiz, o jornalista não é delegado. Mas se todas essas entidades trabalharem em benefício dos direitos humanos, nós teremos uma sociedade mais justa, pelo menos estaremos na estrada correta para atingirmos essa situação. Então, nós mostramos uma quantidade imensa de mulheres que eram levadas para o Suriname, do Suriname para países europeus. E essa pessoa, a pessoa que comandava essa estrutura, ela foi condenada
e foi algo que poupou a vida e poupou o sofrimento de centenas e milhares de brasileiras que passavam por esse flagelo. Recentemente, uma importante pessoa da televisão, uma mulher que trabalhou em vários canais, também foi acusada, não vou citar o nome dela, que acho que a gente já fez uma matéria muito grande sobre ela, né? Ela não foi julgada ainda, e a gente sempre respeita o direito ao contraditório e nunca julgamos por antecipação. São elementos fundamentais, princípios fundamentais do jornalismo investigativo, o respeito ao direito do contraditório. Então, vocês devem saber do que nós estamos falando, essa mulher, ela fazia parte de uma quadrilha chefiada por outras pessoas aqui no Brasil, e ela apresentava essas mulheres, e pelo menos ela está sendo acusada, né? Ela nega, é preciso lembrar que ela nega, mas ela apresentaria essas pessoas para essa grande estrutura que levaria mulheres para o exterior. Algumas sabiam que iriam se prostituir, outras não, mas nenhuma delas sabia, por exemplo, que a liberdade seria cerceada. Que esse é o lado mais perverso dessa estrutura que movimenta 2,5 milhões de mulheres todos os anos. A estrutura de que essas mulheres são escravizadas. Essas mulheres não têm o direito básico do ir e vir. Então, quando a gente faz reportagens como essa, a gente quer principalmente levar esclarecimento para que brasileiros e brasileiras que possam ser vítimas dessa perversidade possam se defender melhor. E não existe nada melhor do que a gente mostrar exatamente como é que funciona essa engrenagem. É uma engrenagem que atinge o Brasil todos os anos, mas, volto a repetir, não se pode culpar apenas os países que fornecem essa matéria-prima, entre aspas, para esse tráfico de seres humanos. Aqueles que são os consumidores, e nós vamos direcionar isso para os países mais abastados, são igualmente responsáveis e têm a obrigação de brigar, de lutar, de esclarecer as mais diferentes sociedades e as mais diferentes autoridades para que isso possa ser devidamente combatido. Cabrini, queria te dizer que no chat tem muita gente elogiando o seu profissionalismo, a sua trajetória, tem muita gente tietando explicitamente, várias pessoas dizendo que você é o maior jornalista investigativo do Brasil. E eu queria dizer, acrescentando isso, que proporcional à sua coragem deve ser o risco que você corre, ou não. Eu queria que o senhor desse, se possível, Cabrini, algumas dicas de como fazer investigações com esse grau de risco sem colocar a sua própria vida em perigo. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Começo com uma frase que eu cunhei, que até está no meu livro, uma das frases principais, que denunciados não mandam flores. Denunciados ameaçam, e ameaçam não só você, como as pessoas que você tem maior apreço. É um risco pelo qual você tem que passar, é um risco calculado, segurança total, ninguém tem essa garantia. Seria ótimo se nós tivéssemos essa garantia de segurança, mas ao longo de muita experiência, eu, digamos, cunhei determinados princípios que podem proteger melhor os profissionais. Como, por exemplo, jamais perseguir. Nunca faça uma reportagem para fins de perseguição. Faça sempre reportagem para esclarecimento da sociedade. Você está fazendo uma reportagem onde você denuncia potencialmente um tráfico de seres humanos, por exemplo, para que a sociedade ganhe com isso, e não para afetar diretamente essa ou aquela personalidade, esse ou aquele indivíduo. Eu diria que quando as pessoas se dão conta que estariam sendo perseguidas, ou que existiriam razões pessoais para isso, o risco do jornalista é muito maior. Eu diria para você também que é preciso uma grande parceria com o Ministério Público. O Ministério Público é, em geral, o nosso maior parceiro do jornalismo investigativo. O jornalista, ele pode chegar até determinados pontos que não são possíveis para o Ministério Público, e vice-versa. Mas um não substitui o outro. Mas os dois têm pontos em comum muito importantes. O principal deles é que os dois, quando feitos com o mando figurino, estão a serviço da sociedade. Então, muitas vezes, você, por exemplo, um jornalista, ele não pode interceptar correspondência, isso é um crime, ele não pode, por exemplo, ele não pode grampear telefone, e isso autoridades podem, o Ministério Público pode fazer isso.
Por outro lado, muitas vezes o Ministério Público não tem a mobilidade, porque um jornalista ele não chega para prender uma pessoa, ele chega para obter informações. Então, nós temos essa vantagem de que o nosso propósito é o de informar e de que a gente sempre obedece princípios que não são negociáveis. O princípio do respeito máximo ao contraditório. Essas pessoas que eventualmente serão expostas em grandes reportagens investigativas, elas têm o direito à defesa. E nós, jornalistas, não somos jamais juízes. Nós levamos informações. Se essas informações eventualmente forem usadas pelo Ministério Público ou pela própria polícia para denúncias, para eventuais condenações, é algo que pode ou não acontecer. Mas o jornalista ele não pode jamais ter a pretensão de ser um juiz, ou de substituir um promotor, ou de substituir um delegado. Não existe democracia que funcione devidamente sem uma imprensa atuante. E uma imprensa atuante significa jornalismo investigativo. Eu diria que pode-se medir o grau de democratização de uma sociedade pelo grau de jornalismo investigativo que essa sociedade possui. Em tese, todo jornalismo deveria ser investigativo. Entretanto, existem tantos exemplos de jornalismo oficial, de jornalismo tendencioso, que se convencionou se denominar de jornalismo investigativo aquele que se aprofunda. É um jornalismo que passa muitos anos para poder veicular uma matéria. Porque nós, como Ministério Público, e esse é um ponto em comum, nós precisamos de provas. Saber de um fato não significa poder veicular. Da mesma forma que o Ministério Público não pode acusar alguém se não tiver provas. São elementos em comum que nós temos com promotores de justiça. Por isso, grandes matérias foram feitas muitas vezes nesse aspecto, nessa etapa ou em outra, com a parceria do Ministério Público. É claro que é preciso ter um desprendimento muito grande e também um conhecimento de onde vão as nossas atribuições e os nossos limites, os limites de ação. Nós não podemos, por exemplo, cometer um crime para provar que esse crime pode ser cometido. Isso não pode ser feito. Às vezes você precisa se infiltrar. Para que isso não se torne, por exemplo, um crime, não se torne uma ação indevida, você muitas vezes precisa notificar o Ministério Público, dar notícia da ciência ao Ministério Público que você está se infiltrando em uma determinada entidade, porque às vezes você se infiltrar em uma determinada entidade é a única maneira que você tem de fazer essa investigação. Mas para que você não incorra no crime de falsidade ideológica, você dá ciência a um promotor. O promotor sabe exatamente aquilo que você está fazendo. É uma linha muito tênue, o risco existe e você precisa analisar muito bem o custo-benefício. O custo-benefício. Você não faz uma reportagem que envolva riscos pelo amor à adrenalina, pela paixão, a emoções fortes. Você faz e tem que fazer por aquilo de benefício que essa reportagem investigativa possa potencialmente trazer à sociedade. Uma matéria investigativa, ela não pode jamais visar ganhos pessoais, visar prejudicar esse ou aquele indivíduo, conforme eu falei. Ela precisa representar algo que a sociedade vai ganhar. E foi isso que aconteceu nessas matérias que eu pude realizar do tráfico de seres humanos, onde a gente, quando precisou, notificamos, demos ciência ao Ministério Público, muitas vezes usamos câmeras escondidas para a gente poder ter provas, enfim, e muitas vezes procuramos nos infiltrar e nessas oportunidades demos ciência ao Ministério Público da razão daquilo que está sendo feito. E para o Ministério Público isso é um grande avanço, porque o Ministério Público passa a ter, através do nosso trabalho, provas. Então, é uma parceria onde a sociedade ganha. E é isso que a gente visa sempre, o ganho da sociedade. Excelente, jornalista. Eu queria te dizer que continuam aqui os elogios a você aqui no site, no chat, e algumas perguntas. Olha só, lembra que eu falei que o senhor era inspirador? A doutora Luciana Lotto já pergunta, doutor, jornalista, eu sei que talvez não dê para responder tudo diante do curto período que nós temos, mas a doutora Luciana Lotto pergunta, como que o jornalismo investigativo se inicia? Estou achando que a doutora quer mudar de profissão. Qual o critério? O que fazer ao dar início à investigação? Como apurar os fatos? Gratidão por salvar tantas vidas.
Já a ativista social Gorete Bússolo, que trabalha com exploração sexual, pergunta: o tráfico de crianças mascarado de adoção, se você encontrou casos assim. A Aldilene Abreu de Azevedo pergunta: como o senhor consegue separar o emocional do profissional? Eu acho que o senhor já respondeu essa, deve ser muito difícil. A Cristina Migues diz: qual a maior dificuldade entre o respeito ao direito da fonte, regra base do jornalismo, e o jornalismo como negócio de consumo? Perguntas bem profundas, né, do jornalista Cabrini. Sem dúvida, gostaria de parabenizar, são todas ótimas perguntas, ótimos questionamentos, e são exercícios mentais que a gente tem que fazer diariamente. Então, vamos por parte, eu vou responder primeiro, você vai me lembrando, né? Porque são 7 ou 8 questionamentos muito relevantes, muito legítimos, né? Bom, a primeira que foi feita aí como que se inicia uma reportagem investigativa. Se inicia sempre através da pergunta: o que a sociedade vai ganhar se eu fizer essa reportagem? Você nunca faz uma matéria para invadir a privacidade alheia. Se o propósito for apenas invadir a privacidade alheia, a matéria não é válida, ninguém vai ganhar nada com isso, é uma matéria absolutamente inútil. Você só faz uma matéria, você só investiga, você só usa eventualmente, né? Às vezes precisa, às vezes não precisa, câmeras escondidas, se a sociedade como um todo for ganhar alguma coisa com isso. Hoje em dia nós temos ferramentas tecnológicas cada vez mais aperfeiçoadas. Quando eu comecei no jornalismo investigativo, você saía nas grandes noitadas, porque é ali que você tinha as grandes fontes. Hoje em dia, os jornalistas ficam em grandes terminais de computador. Você, para cobrir uma guerra, quando eu comecei no jornalismo, muitas vezes você tinha que viajar 3.000, 2.000 quilômetros para atingir uma posição onde você podia gerar a matéria via satélite, né? Hoje em dia, com um smartphone como esse, você faz uma reportagem que muda o destino da humanidade. Então, a tecnologia mudou enormemente a maneira de se praticar jornalismo investigativo. Mas, mesmo tendo mudado imensamente a nossa atividade, no final da história, nós somos contadores de histórias que vão beneficiar a sociedade. O jornalismo investigativo, ele é tão relevante, tão importante para a sociedade, quanto a necessidade das informações que você for eventualmente trazer puder conscientizar pessoas. Se não for para trazer conscientização, se não for para salvar vidas, se não for para preservar direitos, não faça a matéria. Se for apenas para ser uma matéria alegórica, que chame atenção, conquiste audiência, conquistar audiência é algo normal, qualquer meio de comunicação quer ser assistido, né? Não existe circo sem bilheteria. Mas o jornalismo investigativo ele tem que ter um viés de ética, ele tem que ter um viés de grande entrega, porque você presta um serviço à sociedade. Eu diria que é um sacerdócio. Então, quanto mais você vai adquirindo experiência, mais você vai aprendendo a separar aquilo que é um jornalismo oportunista daquele que é um jornalismo necessário à sociedade. Você faz sempre uma matéria de uma maneira a torná-la atraente, porque uma matéria atraente, ela se comunica melhor com as pessoas, mas sempre sendo absolutamente fiel à apuração dos fatos e ao respeito ao direito do contraditório. Então, esses elementos são fundamentais no exercício da nossa função. Vamos para a segunda? Meu Deus, até eu me perdi, jornalista. Peraí, a segunda. Como inicia, como virar, como se transformar num jornalista investigativo? E olha, eu conheço quem fez a pergunta. É doutora em Direito, é advogada. Eu acho que ela está sensibilizada, Roberto Cabrini. Olha, você inicia... Na verdade, todo jornalismo, como eu falei, deveria ser investigativo, né? O jornalismo investigativo é aquele que se aprofunda. É aquele que não se contenta apenas com os relatórios frios. Quando você vai cobrir um fato, tem aquele relatório frio da delegacia, né? Que é um ponto de partida. Mas muitas vezes, e se o delegado não estiver fazendo um bom serviço? Ou se o delegado estiver fazendo um bom serviço, você vai enaltecê-lo, você vai mostrar o quanto importante foi a ação de um delegado. Mas os diversos poderes, eles têm que ser independentes. Porque quando a gente faz uma matéria, você se baseia no relatório policial, mas você não se atém única e exclusivamente a ele. Você precisa fazer a sua própria investigação, a sua própria averiguação. Nós temos aí vários casos, da escola de base, por exemplo, que partiu de uma informação errada, equivocada, de uma autoridade policial, que não foi devidamente apurada por um jornalista. Então, todos erraram, e o reflexo disso foi um prejuízo para o indivíduo que estava sendo inescrupulosamente acusado de algo que não tinha feito. Então, o jornalismo,
investigativo ele tem que caminhar paralelamente ao jornalismo policial. Muita gente confunde o jornalismo policial, que é importante, que é necessário, com o jornalismo investigativo. Qual é a diferença? O jornalismo policial, ele cobre as atividades da polícia, o que é muito importante. Os policiais são mal remunerados, nós temos grandes policiais, pessoas que prestam enorme serviço à sociedade como um todo, mas o jornalismo policial, que é aquele que vai divulgar as atividades da polícia, ele não tem absolutamente nada a ver com o jornalismo investigativo. O jornalismo investigativo, ele caminha paralelamente à investigação da polícia. Existem pontos de convergência, alguns aspectos podem até um ajudar o outro, mas eles têm que absolutamente representar independência. Se não houver independência, você vai se deparar com uma relação incestuosa, né? É o caso daquele policial que ele chama um repórter da sua confiança, né? Isso acontece às vezes, fala assim, olha, você quer dar os maiores furos da sua vida? Não, eu quero dar os maiores furos. Então é o seguinte, olha, como essa informação aqui exclusiva, você vai brilhar, e aí a pessoa chega, o jovem jornalista, e dá aquela informação, ele se destaca, e aí depois ele recebe novamente um furo. Só que com o tempo, ele se depara que existe um preço. O preço é que ele fecha os olhos para determinados abusos que estão sendo cometidos. Então, é melhor, às vezes, você não receber uma grande informação privilegiada, mas você não prostituir os seus ideais. Excelente. Jornalista, eu vou fazer uma última pergunta, diante do adiantado da nossa hora, mas relacionada à questão... Tem várias que você fez ali, todas muito boas, né? Se você quiser, eu vou tentar bem curtinho para adiantar a hora, né? Duas pessoas perguntaram sobre crianças. Perguntaram sobre crianças. Se teve alguma oportunidade de enfrentar tráfico de crianças para exploração sexual ou tráfico de órgãos? No Conexão Repórter, eu fiz uma grande matéria. A pergunta foi sobre adoção, né? Que, na verdade, ela ensejaria um tráfico de seres humanos. Isso acontece. Eu fiz uma grande reportagem, que vocês podem até procurar no Conexão Repórter, tráfico de... Vendem-se brasileiros. Quem quiser, tem um documentário de 1 hora, onde se mostra essa indústria da adoção, que, na verdade, é uma indústria, é um tráfico de seres humanos. São jovens brasileiros que são vendidos com o propósito de adoção, mas muitas vezes isso fantasia o tráfico de órgãos. Então, é uma matéria muito importante, ela foi até finalista do Prêmio ESSO, e é uma matéria que eu convidaria as pessoas que querem se aprofundar nessa questão sobre o tráfico de crianças, que, na verdade, ele está fantasiado pela adoção. Eu convidaria as pessoas a assistirem esse programa, esse documentário, que chama-se Vendem-se Brasileiros no Conexão Repórter, que eu fazia na antiga emissora do SBT. E temos uma última pergunta, né, sobre como compatibilizar o respeito ao direito da fonte com o jornalismo como negócio de consumo. Olha, é uma pergunta altamente importante para os jovens jornalistas. Um jornalista, ele é tão bom quanto as fontes que ele tiver. Nós precisamos de fontes. Fontes merecem respeito. Eu sempre costumo dizer às minhas fontes que fonte não se revela nem sob tortura, desde que você não fique refém dessa fonte. Porque eu acabei de apresentar um exemplo onde um delegado de polícia pode ser um governante, pode ser um promotor, pode ser qualquer autoridade. Elas compram um jornalista com informação, com furo de reportagem. Ela recebe o direito à primazia de uma determinada informação, mas com o preço dela fechar os olhos. Então, você tem que respeitar ao máximo as suas fontes, e a Constituição prevê o direito ao respeito ao sigilo das fontes, desde que a fonte não o esteja usando para a prática de atos criminosos. Para isso, você precisa ter muita consciência, e eu sempre uso a seguinte frase: jamais prometa o que você não pode cumprir, e sempre cumpra aquilo que você prometeu. A relação jornalista-fontes é uma das mais importantes, ela é sagrada, mas ela também delicada. E jornalistas devem respeito à fonte, e fonte também devem respeito a jornalistas. Quando qualquer um desses lados ultrapassar os limites, deve ser denunciado como qualquer pessoa que incorrer numa prática criminosa.
Excelente. Jornalista, nesse curto período em que pudemos estar juntos, foi muito interessante ver a pessoa por trás do profissional. E a pessoa por trás do profissional revela exatamente a qualidade do produto, que são as reportagens exclusivas e comprometidas com o respeito aos direitos humanos. Eu queria agradecer, jornalista, a sua generosidade de dar uma aula aqui para aqueles que querem seguir os seus passos e de nos orientar sobre princípios éticos, sobre como deve ser feito o relacionamento entre as entidades envolvidas no tráfico de pessoas. É uma verdadeira aula e vai ficar aqui para nós. Isso é um curso, jornalista Roberto Cabrini. É um curso para várias pessoas que estão interessadas em se aprofundar sobre o tráfico de pessoas no Brasil, e tenho certeza que essa aula, do ponto de vista de ética, comprometimento e, como o senhor mesmo falou, sacerdócio com a missão, vai ficar muito marcada. Eu queria, antes de te passar a palavra para os últimos comentários, a convidar o senhor, para depois dos últimos comentários, permanecer nos bastidores, se tiver tempo e possibilidade, para ouvir as contribuições dos jornalistas que ouviremos a seguir, que são a redatora Luísa Souto, do UOL, o repórter Leandro Barbosa, freelancer dedicado a essas causas, e o Vitor Ferreira, do Globo News, que também vão falar sobre as suas experiências. Mas após, né, o senhor nos dá sua última reflexão, uma última palavra para as pessoas que continuam aqui lhe parabenizando no chat pela excelência e qualidade da entrevista concedida. Cristiane, eu que agradeço. Eu gostaria de cumprimentar pela escolha das pessoas. Essas pessoas que você acabou de citar são pessoas extremamente qualificadas, que vão contribuir imensamente para esse esforço, porque é um esforço coletivo, esforço de toda uma sociedade. A tarefa de lutar contra o tráfico de seres humanos pertence a todos nós. Cada um de nós pode dar sua contribuição. Muito obrigado, foi uma grande honra poder participar desse bate-papo. Então, muito obrigado, jornalista. Agora, vamos dar sequência aos debates previstos para este episódio, e eu gostaria de chamar a Luciana Souto, que é redatora do UOL e tem um importante trabalho na questão ética sobre como jornalistas devem entrevistar mulheres vítimas de violência. Querida jornalista, redatora Luísa Souto, por favor, nos brinde com as suas considerações sobre essa questão. Olá, obrigada pelo convite, boa noite a todos. Muito importante, né, a fala do colega aí, do Roberto Cabrini. Ele pontuou, ele frisou muito essa questão da ética jornalística. Falou também sobre essa questão de prestar o serviço. Por que você vai fazer uma matéria? Chegou uma denúncia até você. A gente fica, às vezes, nesse afã, né, de publicar, de ter o furo, de ter a história, mas é importante que a gente respire e pense realmente de que forma essa matéria vai impactar e, principalmente, de que forma essa matéria vai ajudar. Não somente o público, né, que vai ler aquela matéria, mas também aquela vítima. A gente teve uma matéria que eu fiz para a Universa, uma das matérias sobre tráfico, né, de mulheres a fim de exploração sexual, e conversei com uma vítima. Ela tinha conhecido um alemão aqui no Rio de Janeiro e se apaixonado, começaram a namorar. Ele convidou essa pessoa para viajar com ele para a Alemanha, morar com ele, dar uma vida melhor para ela. Chegando lá, ele pegou o passaporte, os documentos dela. Ela não tinha dinheiro para voltar, ela não tinha ninguém lá, sequer falava alemão. E aí ele falou para ela: se você quiser voltar, você vai ter que trabalhar, né, você vai ter que se prostituir, vai ter que trabalhar numa casa de prostituição. E aí, ela me relatando isso, ela falou: eu escolhi então me prostituir. Falei: não. O nome dela era Vanessa. Falei: não, Vanessa, você não escolheu se prostituir. Você foi obrigada, você foi vítima de tráfico.
E aí ela falou, realmente, é porque às vezes eu demoro, eu tenho dificuldade para entender, né, que foi tráfico, que foi crime, porque, na verdade, ele me convidou, então eu me sinto culpada, porque eu me apaixonei, porque eu caí na lábia dele. E aí eu lembro, inclusive, que na época o Itamaraty, para essa matéria, né, eu conversei com o Itamaraty falou, realmente, muitas mulheres não se percebem como vítimas, não percebem que elas foram vítimas desse crime. Então, eu ali na conversa com essa vítima, né, com a Vanessa, eu tive nessa, eu respirei fundo, falei, Vanessa, a gente está falando sobre um crime, então a gente começou a conversar e vários momentos ela falava que não, mas a culpa foi minha, então a gente precisa, sabe, assim, esquecer às vezes um pouco que a gente está, né, ali naquela correria de ter que publicar a matéria e olhar um pouco para a vítima, ouvir a história dela, sabe? Se preocupar também com as questões que a gente vai colocar ali. Eu vi recentemente uma matéria sobre violência doméstica e o repórter perguntou para a vítima, mas então por que você ficou tanto tempo nesse relacionamento? Cara, isso não é o tipo de pergunta que você faz para a vítima, sabe? Assim, existem outras formas. Por que você não pergunta, por exemplo, de que maneira, de que forma, como que você percebeu que estava sendo vítima de uma violência doméstica? Você muda o teor da pergunta, sabe? Você precisa ter esse cuidado, né? Que é a questão da ética que a gente já está debatendo aqui, é a questão do serviço, porque além de você acolher essa vítima, você está também ajudando outras mulheres que estão lendo aquela matéria a reconhecer esses traços de violência e como sair dela. Porque não adianta só você fazer uma matéria por fazer. Eu vou aqui, estou aqui com uma denúncia, nossa, é um furo. Acabei de conseguir essa história, acabei de conseguir esse dado, vou publicar. Não é assim. Cara, você tem que prestar esse serviço, você tem que ensinar a sociedade como denunciar, como acolher, sabe? Principalmente porque a gente está falando, por exemplo, de tráfico. Teve uma pesquisa de 2016 do Datafolha sobre a percepção da população com relação a esse crime, ao tráfico de pessoas. E aí você vê nessa pesquisa que 55% das pessoas acha que as mulheres caíram, né, no tráfico porque elas estavam atrás de vida fácil. E 43% das pessoas acredita que o tráfico de mulheres é realizado com consentimento da vítima. Ela quis. Ela aceitou o trabalho fácil. Quis ir para a Europa. Sabe? Então, nas próprias matérias que eu faço com vítimas, seja de tráfico, seja de violência doméstica, eu já vi comentário de uma matéria que eu fiz de feminicídio, e o leitor falou, mas para ela chegar a esse ponto, ela fez alguma coisa para o marido. Sabe? Então, essa é a sociedade que a gente vive. Às vezes cansa, sabe, a gente repetir, eu como mulher, principalmente, até alguém comentou aí no chat, como é que vocês separam o emocional do profissional? Eu não separo, eu não consigo. Eu choro muito, às vezes tenho crises nervosas quando eu entrevisto essas mulheres vítimas desses crimes diversos. Fico muito revoltada também pela revitimização, porque ela chega numa delegacia, às vezes o delegado não quer fazer o BO, ou às vezes o delegado pergunta, mas por que então você estava nesse lugar? Por que então você continuou com esse cara? Sabe? Essa semana, uma das minhas melhores amigas me relatou que ela foi vítima de violência do ex-namorado. Ela estava ainda morando, né, com o ex-namorado, ex-marido, eles ainda estavam no processo de divórcio, foi vítima de violência. Ela foi para a delegacia denunciar e o delegado perguntou, mas se vocês já estavam separados, por que você ainda estava na casa dele? Cara, isso não é o tipo de pergunta que se faz, entendeu? Então, você tem que tomar muito cuidado, sabe, com esse tipo de pergunta, com a forma como você vai conduzir, sabe? Você precisa, numa matéria como essa, sempre estar lembrando como denunciar. Alguém também perguntou ainda há pouco, mas como é que a gente denuncia, como é que a vítima faz para
para chegar nas autoridades. Então, é importante que a gente também se preocupe com isso, sabe? De sempre numa matéria colocar os caminhos, de botar ali um 180, um Disque 100, 190, defensorias, até o Itamaraty, se for preciso, para denunciar. E aí, pensando, sabe, em todas essas questões de revitimização, de como você pode perguntar de uma maneira mais humana para a mulher, a vítima de violência, né, como que ela saiu daquela situação, a gente até criou em Universa realmente um manual, né, de boas práticas, né, de cobertura de violência contra a mulher. Até depois, se vocês puderem colocar o link aqui, para as pessoas, se quiserem acessar, e a gente aborda, entendeu? Todas essas questões, desde uma foto numa matéria, porque ainda tem isso. Às vezes a gente faz uma matéria de denúncia de um cara que está foragido, aí muitos jornalistas às vezes estampam lá a foto do Instagram da vítima, toda bonitona, toda maquiada, sabe? Cara, a mulher foi vítima de violência. Tá certo que a gente não tem culpa da estupidez alheia, mas aí, pô, precisa você na matéria colocar, por exemplo, a foto de uma mulher decotada, porque assim você está instigando, às vezes, o leitor a falar dela, aí, tá vendo? Posta foto seminua, então tá pedindo para ser estuprada, sabe? Que foi, inclusive, o que aconteceu no caso Mari Ferrer, aí do Sul, né, que um juiz, um advogado foi inclusive falar isso. Olha aqui suas fotos no Instagram, olha como é que você se veste, entendeu? Então, são práticas, sabe, de cobertura mesmo para tentar humanizar mais, sabe, assim, tentar acolher mais essas vítimas. Perfeito, Luísa. Você trouxe, assim, uma correlação importantíssima, como é importante a gente pensar o tráfico de pessoas sob a perspectiva de gênero. Não há como, né, enfrentar corretamente essas situações, especialmente, né, quando a gente está falando de exploração sexual, se a gente não tiver esses cuidados. E o que você falou linka, inclusive, com o início da apresentação do Roberto Cabrini, que falou, tudo bem, aqui nós temos, né, as meninas para exportação. E quem vai questionar o comportamento dos clientes, né? A gente vive um paradoxo em que a vítima traficada é culpabilizada e o cliente é invisibilizado, né? Não existe responsabilidade do cliente por ter utilizado dos serviços sexuais de uma pessoa traficada, né? Nós estamos muito, mas muito longe de começar sequer a pensar numa reflexão sobre isso. Então, a tua mensagem aqui, eu acredito que é importantíssima. Não dá para pensar tráfico de pessoas sem perspectiva de gênero. Você concorda, Luísa? Não, concordo super, sabe? Essa questão, voltando um pouco sobre aqueles números, né, da sociedade, a gente vive numa sociedade muito machista. Às vezes nós, mulheres, reproduzimos o machismo, até entrevista mesmo, sabe? Assim, quantas vezes eu já não devo ter perguntado para uma mulher, por que você ficou, então, nesse relacionamento, sabe? Então, assim, é um exercício diário que a gente tem que ter, sabe, que parar com essa coisa de falar que é mimimi, tudo a gente é louca, tudo a gente é culpada, a gente não pode botar esse batom vermelho que, tá pedindo, sabe, a gente não pode botar um decote, então, assim, a gente é apontada desde cedo, é a nossa cultura, sabe, graças a Deus as nossas netas, assim, eu torço muito para não viverem isso, mas, assim, eu que tenho 37, eu cresci nessa cultura de que, assim, eu era culpada por tudo, sabe? Principalmente quando você cresce também numa família religiosa, sabe? Que assim, tudo é culpa, tudo é pecado. Então, nós, mulheres, crescemos com uma carga muito grande. Então, a gente precisa abrir mais o olho, a gente precisa, sim, olhar para essa questão de gênero e repetir como um mantra. Acordou? Assim, eu tenho a mania de acordar e botar ali minha playlist de mantra. Então, como mantra, acordou? Bota no mantra. A culpa não é da vítima, a culpa não é da mulher que foi estuprada, a culpa não é da mulher, ela pode fazer o que ela quiser. Se eu quiser andar seminua na rua, eu vou andar. A culpa não é minha, não sou eu que estou chamando, sabe? São os outros que precisam se comportar, que precisam respeitar. Acabou.
Excelente, Luísa. Eu queria que você me falasse sobre o manual de conduta, né, para jornalistas que o UOL publicou, cobertura, boas práticas para cobrir violência contra a mulher. Me conta um pouquinho sobre esse material. Você teve alguma participação nele? Sim, a gente, Universa só tem repórter, é uma equipe 100% feminina, foi lançada uma plataforma que foi lançada em 2018 dentro do UOL, e desde então a gente vem, essa coisa do exercício diário, né? A gente vem sempre tentando acolher de forma melhor as vítimas, as notícias, porque a violência contra a mulher não é uma coisa nova, mas a cobertura tem se intensificado cada vez mais. Então, a gente se preocupa, ainda hoje existem notícias que saem que acabam revitimizando a mulher. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente se reuniu com várias promotoras, várias defensoras, várias ativistas, né, na causa, para a gente fazer um manual de conduta, desde a foto, a escolhida na matéria, até a pergunta como essa que eu falei, não pergunta para a mulher por que ela ficou no relacionamento. Vamos além dessa questão. Pergunta como que ela se percebeu vítima, porque isso também ajuda mais, sabe, a quem vai ler. Até as leis, a gente coloca ali a lei do feminicídio, a Lei Maria da Penha, que inclusive vai fazer 15 anos agora em agosto. A gente coloca 2 páginas só de contatos que a pessoa pode fazer para denunciar. A gente fala da importância, porque tem essa questão da mulher não querer denunciar por vergonha e por medo de ser agredida novamente numa delegacia, que é um ambiente super hostil. Mas a gente explica, por exemplo, que é importante ter boletim de ocorrência, até para a gente poder ter dados. A gente tem muita dificuldade de dados no Brasil, né, de qualquer coisa. Mas por que dado é importante? Número de BO, né, de boletim de ocorrência é importante? Para a gente poder fazer política pública em cima daquilo. Entendeu? Então, nesse manual a gente explica isso. A gente são mais de 30 páginas aí, assim, tá disponível, se vocês puderem botar o link. Pode ir lá no site de Universa, pode baixar, que aí você vai ter, assim, uma série de dicas para jornalistas também, para jornalistas aí, se estiver escutando a gente. Tá aí o link, poder pegar ali dicas, sabe, de linguagens mesmo também, sabe, a coisa do vítima teria dito que foi estuprada, não teria dito, ela afirmou, ela foi estuprada, entendeu? Então, vítima afirma que foi estuprada, porque eu teria dito, dá aquela coisa de a gente estar duvidando dela, entendeu? Então, são assim, são termos, lei, contatos, tem tudo ali que vocês precisam, não só o jornalista, para poder ter uma conduta mais acolhedora com a vítima, mas também para toda a sociedade poder entender melhor o trabalho e contribuir também, aprender a acolher também a vítima. Perfeito, Luísa. O que você falou, nossa, faz todo sentido, porque às vezes uma palavra muda tudo. E você colocar, né? O jornalista não tem por que colocar em suspeita, né? A fala é da vítima, a vítima falou, tá falado, não é? Vocês só estão reportando o que a vítima falou. Eu queria te dizer que tem muita gente parabenizando a tua reportagem. E veja aqui, ó, Vanessa Lima, ressaltando, não existe responsabilidade dos demandantes. Ao passo que vemos tanta revitimização. A Daça Dias, excelente visão, Luísa, tão importante dimensionar o desgaste e a exposição nesse processo enfrentado pelas vítimas. Muita gente, excelente fala, a culpa nunca é da vítima, nenhum comportamento justifica o ato criminoso. Eu sigo o Universa no Instagram desde sua criação, olha, você tem muitas fãs também, Luísa, estão aqui se apresentando, sensibilizando as mulheres aqui, é muito difícil ser mulher nesse país, querer usar uma roupa ou mesmo sair à noite, e a primeira preocupação que se tem é se pode ser assediada ou estuprada, não se consegue fazer uma caminhada em paz, então vários desabafos aqui, ó. A Silvana Lima, ressaltando a importância de reforçar conceitos de responsabilidade. A sociedade sempre inverte esses conceitos. Olha, continua, tem muita gente te parabenizando. Difícil fazer BO,
porque logo depois está de cara com um denunciado, sozinha e sem qualquer segurança. Então, a nossa audiência está aqui metabolizando tudo que você trouxe para nós. Eu queria, inclusive, ressaltar o link para a cartilha, como você sabe, já está aqui. Eu também tive a oportunidade de ler essa cartilha e confesso a você que é aquele tipo de material que a gente deve ler e reler novamente, porque pela força do hábito a gente pode mudar costumes, que às vezes são até inconscientes, né? Então, parabéns por essa produção. Luiz, eu queria te devolver a palavra a partir de tantos comentários favoráveis à tua apresentação e te dar alguns minutos para você se despedir do nosso público, para que a gente chame o nosso próximo convidado, que já está nos aguardando, né? Mas você está realmente causando um impacto muito positivo, as pessoas estão muito felizes com a mensagem que você veio trazer para a gente. Legal. Fazer esse agradecimento. Legal, quero agradecer, né, pelo convite de poder falar sobre esse tema, agradecer também a quem está ouvindo, elogiando, sugerir lá que Entre Universa, tem aí o link do meu Instagram também, se vocês tiverem dúvidas, eu recebo muitas dúvidas às vezes pelo Instagram, denúncias o tempo todo, então se vocês tiverem sugestão de denúncia, de matéria, algum tema que vocês achem relevante que a gente precisa investigar, precisa falar, pode mandar para mim, pode procurar aí a gente para a gente poder debater. O Universa é um grande canal aí para a gente poder formar essa rede de apoio, que é o que nós mulheres precisamos muito. Realmente é muito difícil ser mulher, é muito difícil ser jornalista mulher, porque, enfim, a gente é muito atacada também. Eu recebo muitas vezes aí mensagens não muito carinhosas de advogados e vítimas, mas o nosso advogados e vítimas não, advogados e acusados, mas não tenho medo não, sabe? A gente nasceu para isso. Se fosse fácil, não estaria aqui, então vamos que essa luta continua. Muito obrigada novamente, Luísa. E agora eu queria me dirigir à nossa audiência. Hoje nós vamos passar um pouquinho, né, diante da relevância da participação dos nossos convidados. Eu queria pedir para vocês, fiquem conosco, porque agora nós vamos ouvir mais um jornalista que tem muito a nos dizer. É o Leandro Barbosa, que vai nos contar um pouco sobre as agruras de ser um jornalista independente, um freelancer. Como um freelancer consegue organizar reportagens importantes? Como um freelancer consegue enfrentar situações tão perigosas como a de tráfico de pessoas e trabalho escravo? Prezado Leandro Barbosa, seja bem-vindo a esta websérie sobre tráfico de pessoas, uma realização do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Asbrad e apoio da Clínica de Trabalho Escravo da Universidade Federal de Minas Gerais. Bem-vindo, Leandro Barbosa. Obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que falar um pouco sobre tráfico de pessoas e como jornalista freelancer pode fazer esse tipo de abordagem diz respeito aos vínculos que a gente constrói, né, as famosas fontes, como o próprio Cabrini já citou aqui, junto com organizações, né? Eu acho que antes de eu tocar com o meu trabalho é necessário falar um pouquinho de como que eu cheguei a esse lugar. E eu sempre me envolvi com projetos sociais, eu sempre me envolvi com iniciativas que fizessem essa abordagem sobre direitos humanos e questões também socioambientais. E com isso, quando eu tive a possibilidade de entrar na faculdade, graças a uma política pública, né, eu fui beneficiado com uma bolsa de 100% pelo Enem, e no meu objetivo fazer jornalismo, eu já tinha a convicção do que eu gostaria de cobrir, de quais eram as temáticas que eu gostaria de trabalhar como profissional, como repórter. E eu pude me envolver em diversas histórias, né? E até que houve um momento que eu ouvi falar a respeito dessa situação, a respeito desse fenômeno. E comecei a participar de seminários, comecei a buscar informações a respeito do que era isso, né? O que era tráfico de pessoas, o que essas pessoas estavam querendo dizer quando falavam sobre venda de mulheres, venda de crianças, de órgãos e um tanto de coisa. Enfim, agora, né? Não era uma coisa passada, mas é uma coisa que estava acontecendo agora. E com isso
eu comecei a me aproximar de organizações que trabalhavam com a temática. E a minha primeira experiência nesse projeto foi, na verdade, nessa temática, foi escrever para um projeto chamado Gift Box, então, eu acredito que no Brasil tem algumas caixas, a maioria das histórias que estão nessa caixa fui eu que escrevi, na maioria dessas caixas. O que é a Gift Box? A Gift Box é uma caixa de presente enorme, e ela é colocada em locais públicos, né? Do lado de fora dessa caixa são feitas diversas perguntas, né? Você gostaria de ganhar algum dinheiro e viajar o mundo? Você gostaria de... Você quer um trabalho, tipo, fora do país e coisas do tipo. Quando a pessoa via aquelas perguntas, ela queria entrar dentro da caixa. Então, quando ela entrava dentro da caixa, ela se deparava com histórias de pessoas que foram vítimas, exatamente porque acreditaram nessas ofertas. E ali haviam pessoas que explicavam, então, o que era o tráfico de pessoas. Eu tive a possibilidade, né, a oportunidade de receber diversos casos que vinham principalmente do MPT e transformar aqueles relatos em histórias para esse projeto. E foi por meio dele que eu escrevi minha primeira história, assim. E foi por meio dele que eu também entendi como que seria um pouco da minha carreira como freelancer. Assim. Eu ainda estava na universidade, eu não estava dentro de uma redação, eu construía minha carreira fora de uma redação, diferente de muitos jornalistas, né, que começam lá, então eles não passam depois para tentar alguma coisa independente. Eu já comecei desta forma. E quando o MPT mandou essas histórias para escrever para a Caixa, eu me deparei com uma de um senhor e também a sua família, né, que eram outras 3 mulheres, que viveram como escravos numa fazenda em Goiás durante toda a vida deles. Durante toda a vida dele. Ele foi resgatado em 2006, se eu não estiver enganado, e eles já tinham mais de 50 anos, já eram, na verdade, era muito mais, tinham mais de 60 anos. E eles não sabiam o que era uma nota de R$10. E nessa fazenda, eles tinham os dedos esmagados com alicate, eles apanhavam ainda no tronco, eram coisas absurdas que acontecia com essas famílias. Eles não sabiam, com essa família, eles não sabiam o que de fato era viver fora daquele lugar. E tanto é que a única riqueza que aquele senhor que lembrou quando ele foi resgatado, né, pelos policiais, foi que ele tinha uma caixinha que ainda tinha uma nota de R$1, e ele também pediu uma pedra que ele ganhou quando ele era criança, que era uma pedra de amolar faca, e era a pedra que acompanhou ele a vida toda. Quando eu estive na casa desse senhor, ele ainda tinha essa pedra no quintal da casa dele. E essa história eu só consegui chegar até ela através de parcerias, né? Na ocasião, o Projeto Resgate de Goiás, que é um projeto que também atua no atendimento enfim, como a própria Graça diz, né? As sobreviventes do tráfico de pessoas, eles me ajudaram a chegar nesse lugar e com recursos. E também para conseguir entender a dinâmica de todo esse processo, que era um processo muito longo, que haviam várias vítimas, eu também contei com a ajuda da Clínica de Trabalho Escravo da FMG. E é tudo muito complexo quando se fala de tráfico de pessoas, até mesmo porque há muitos profissionais ainda que atuam, né, na justiça, que não tem a sensibilidade de entender o que aquela vítima tem para dizer, que não tem a sensibilidade de entender o que aquele caso significa, e também acaba sendo muito moroso processos que acabam sendo até mesmo arquivados sem solução alguma. E foi o que aconteceu com essas famílias, por exemplo. Eles receberam uma indenização irrisória e ninguém saiu, nenhum culpado foi condenado pela tragédia, né, por toda essa dor e tortura que essas pessoas vivenciaram durante esses anos. Depois de ter feito essa reportagem, eu meio que falei, cara, é isso aqui que eu quero fazer na minha vida, assim, é sobre isso que eu quero escrever. E eu meio que pensei comigo que pelo menos uma vez por ano eu gostaria de escrever histórias que tratassem de questões como tráfico de pessoas. Talvez seja pouco,
Mas para quem trabalha como freelancer, você conseguir se organizar de uma forma financeiramente, inclusive, que dê atenção devida a esse tipo de história, você precisa se antecipar, você precisa de tempo. Então, assim, uma matéria para mim ali era o que eu dava conta até então. E todo ano eu buscava alguma história, né? Eu buscava histórias com o MPT, eu buscava histórias com organizações não governamentais, eu buscava entender o que estava acontecendo, eu sempre estava focado no Facebook, em matérias locais, enfim, para entender qual era a dinâmica das coisas nesses lugares, assim. E foi dessa forma que eu comecei a encontrar histórias que eu acredito, né, que precisam ser mostradas ao povo brasileiro. Uma dessas histórias foi de uma mulher que também foi traficada. Ela morava em Goiás, ela foi traficada para a Europa. Ela vendia maçã do amor na frente de um evento, quando ela recebeu a proposta de trabalhar em um hotel na Espanha. E essa mulher era analfabeta, era muito pobre, tinha passado por diversas situações na vida, e ela acreditava que aquele trabalho, que renderia um bom salário para ela, levaria ela a realizar o sonho de dar para os filhos uma educação muito melhor do que ela teve. E ela viajou. E quando ela chegou lá, ela se deparou com toda a situação que a gente sabe, né, que acontece quando uma mulher é traficada para fim de exploração sexual. E essa mulher, ela ficou muito doente, ela teve problemas na pele, ela ficou tão angustiada que ela quase morreu, assim. Na história dela, ela estava quando ela começou a ter problemas na pele, colocaram ela numa cama, ela não conseguia mexer o corpo, porque o corpo começava a rasgar, ela disse que ela erguia os seios e rasgava tudo, e sangrava. Deixaram ela dentro de um quarto com um cachorro, e o cachorro guardava a porta para que ela não saísse de lá, mesmo na condição que ela estava. Até o momento que jogaram essa mulher na rua. E ela acabou atendida por um projeto, e ela voltou para o Brasil. Quando ela voltou para o Brasil, eu fui a primeira pessoa, depois do projeto, a ter contato, o projeto que atendeu ela, que é o Projeto Resgate, a ter contato com essa mulher, antes mesmo da própria polícia. E eu lembro que, nesse processo, eu descobri que muitas coisas sobre como estava atuando a máfia ali em Goiás, né? E como foi o papel da aliciadora, e que, inclusive, havia sido assassinada quando essa mulher voltou para o Brasil. E ali eu tive um grande impasse, assim, né, como jornalista. Porque é aquilo que o Cabrini falou, né? A gente tinha um limite. E o meu limite tinha chegado ali. Eu comecei a descobrir coisas que não cabiam mais a mim. Cabiam a investigadores, cabia a polícia, né? Eu não tinha que ir atrás de quem matou a aliciadora, e ao mesmo tempo eu não tinha que me envolver numa situação que me colocaria em risco diante de uma máfia. E com isso, o meu papel foi entregar o que eu tinha em mãos para a Polícia Federal. Na época era a doutora Janaína. E eu lembro que a gente ficou também no impasse que me chamaram para ser testemunha do caso. E eu falei, cara, eu sou jornalista. Se eu fizer isso, eu estou me expondo. Mas ao mesmo tempo você não está ajudando. Contar essa história ajudou vocês chegarem até aqui. E eu lembro que foi um grande dilema nesse momento, assim, né, de limites, que eu acho que o Cabrini expressou muito bem no início. Acho que está desligado o som. Queria agradecer, Leandro, essa fala sensível, né, comprometida, e ela mostra o quanto nós precisamos de voluntários para dar apoio às vítimas, né? A vítima devia ser a figura principal na atenção. E a gente vê que ainda falta muito. Estamos fazendo esforços, né? E é preciso reconhecer, estamos avançando nessa seara. Mas cada vítima vai precisar de muitas mãos e muito apoio, né, para que não passe por situações como essa que você enfrentou. Eu queria dizer que tem muita gente admirada, né, com a sua fala, com os seus posicionamentos, os seus relatos chocantes, né? E queria também dizer à nossa audiência que eu apresentei o Leandro como jornalista freelancer, mas não disse tudo que ele já fez. E queria dar só
uma pincelada para que a audiência saiba que o Leandro é jornalista, tem publicações no jornal The Intercept Brasil, no Ponto Jornalismo, na Globoplay, no Eu País Brasil e na revista americana Atmos. Ele participou do Globo Lab, Profissão Repórter, Laboratório de Ideias da Globo e teve a oportunidade de produzir com o Caco Barcelos e sua equipe. Também já atuou como comunicador no Glow Act, projeto da ONU contra o tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes. E também teve passagem na ONG Oficina de Imagens, que desenvolve há mais de 20 anos projetos de educomunicação. Sua trajetória o levou ao título de jornalista amigo da criança, idealizado pela ONG Anti-Comunicação e Direitos da Unesco. E atualmente você é repórter do projeto Solos, uma iniciativa que trabalha com o conteúdo audiovisual sobre direitos humanos e humanitários e meio ambiente. Então nós estamos falando de uma pessoa que tem praticamente 20 anos de experiência no jornalismo investigativo e o coração comprometido com a defesa de direitos humanos. Muitas pessoas comentando aqui, dando parabéns pelas falas de vocês, muita gente entristecida com os relatos que foram trazidos, né? E a gente já está chegando, Leandro, ao final do nosso programa. Então eu queria te passar a palavra para você fazer uma saudação final, algum comentário que tenha ali faltado, para que a gente possa, infelizmente, né, encaminhando esse episódio para o fim, porque sabe, Leandro, amanhã tem mais. Amanhã nós vamos falar de boas práticas no combate ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas. Tem muita gente que está aqui fazendo a diferença e mostrando que é possível, sim, implementar a nossa lei sobre tráfico de pessoas, que coloca como princípio a atenção às vítimas. Existem projetos que, por hora, é importante confessar, que não tem a abrangência que deveriam ter, mas isso por falta de apoio. Mas as alternativas estão aí e nós vamos mostrar elas amanhã. Então, Leandro, uma última palavra, uma despedida aqui do nosso público. E já tem gente triste aqui no chat lamentando o encerramento desse episódio. Bom, assim como você disse, realmente o primeiro lugar, né, todas as matérias que se remetem não só ao tráfico humano, né, mas por todas as questões que envolvem direitos humanos, enfim, quem está são os que a gente chama no jornalismo de personagem, né, quem está contando a sua história, quem abriu o seu coração, a porta da sua casa, a sua vida, para que a gente pudesse entrar e entender o que aquilo acontece. Então, acima de tudo, isso é um trabalho de empatia, né? A gente precisa entender até onde a pessoa nos permite ir e respeitar cada limite que ela impõe diante da dor que ela tem. Então, isso é muito importante dizer. Assim como também é importante dizer que um trabalho investigativo, ele nunca é feito, como o próprio Cabrini disse, sozinho, e ele também precisa contar com a ajuda de organizações não governamentais, de órgãos públicos, para que a população tenha ideia e tenha noção do que é o tráfico de pessoas e como ele atua dentro do seu país. Tá? Se vocês quiserem conversar comigo, aqui na tela o @leoatos é do meu Instagram, no meu Twitter vocês podem me seguir lá como @barbosaleandro, e assim o meu e-mail também, que eu acredito que a Grazi vai dispor aí para vocês depois. Obrigado a todos, obrigado pelo convite, e obrigado aos meus colegas também aí que falaram antes de mim. Muito obrigada, Leandro. Agradecimento aos nossos espectadores. O jornalista Vitor Ferreira esteve conosco, mas estava com muito problema de conexão, por estar trabalhando em um rincão do Brasil, onde não existe cobertura satisfatória, e ele acabou caindo. Mas ele esteve com vontade de vir aqui compartilhar, e fica para uma próxima, porque certamente, meus amigos, a websérie vai prosseguir o ano que vem, e o jornalismo investigativo será contemplado no ano que vem e sempre, porque ele é uma peça indissociável do combate ao tráfico de pessoas. Então, agradecendo mais uma vez aos jornalistas que estiveram aqui, pedindo ao nosso público que compareça amanhã. Amanhã é o 14º episódio dessa websérie, que é a maior websérie sobre tráfico de pessoas do Brasil, uma realização do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Asbrad e com o apoio da Clínica de Trabalho Escravo da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Lopes, procuradora do Trabalho, estive com vocês mediando esse episódio. Muito obrigada por estarem aqui conosco e até amanhã.